Estamos iniciando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós estamos aqui com um casal, meu irmão, pense num casal abençoado, um casal que é cheio de graça, lindos. Eu acho que eles foram colocados numa forma de Deus e nasceram lindos, se casaram lindos, tiveram um filho lindo. E, gente, quero apresentar vocês, Guto e Lohane. Seja bem-vindo, gente. Seja bem-vindo. Rapaz, depois de um elogio desse, Rapaz, meu irmão, eu quero voltar mais vezes aqui. Mas volte mesmo. Coisa linda. Obrigada, pastor. Pra gente é uma honra estar aqui. De verdade, estamos muito felizes, porque você sabe que nós amamos você e sua família, né? Amém, amém, amém. Nós amamos muito vocês. E eu quero já iniciar tudo que a gente vai estar falando hoje, porque o tema aqui central é casamento, é casais, é sobre como vivenciar essa grande arte de viver o casamento. E eu queria que vocês primeiro se apresentassem, né? Puderem se apresentar aí para a galera conhecer mais ainda, que vocês já são super conhecidos, né? Mas conhecer mais ainda. Tu começa ou eu começo, amor? Vai. Pode começar, amor. Vai. Bem, gente, para quem me conhece e para quem não me conhece, eu também sou Augusto, tá? Outrora Guto Ribeiro, como o mundo tinha feito, quase 20 anos de carreira, né, como Guto Ribeiro, mas quis Deus que eu voltasse a ser quem ele me fez para ser, Augusto, o consagrado do Senhor. Esposo dessa mulher linda, maravilhosa, Lohane Cabral. O Senhor preparou essa mulher para mim antes de Adão e Eva, antes da criação do mundo, nos planos dele, ele já tinha feito nós, não? É verdade. E pai do Pedro Augusto, o maior craque de futebol da história da galáxia. Em breve, ó, já pega esse arroba aí, ó, @ocraque. Começa a seguir ele de agora e já pede o autógrafo quando encontrar com ele no meio da rua, porque daqui a 10 anos ele vai estar jogando na Europa e vai ficar difícil o acesso para ele, né, não, amor? E olha que ele fala tanto isso que a gente já imagina mesmo, viu? Já tá ficando. Não, já esteve na Europa esses dias, eu já tava olhando os castelos lá. Lohane, amor, o que você tá olhando o castelo? Eu digo que a gente vai morar, eu já tô escolhendo hoje. Brincadeiras à parte, meu nome é Lohane Cabral. Eu sou esposa desse homem maravilhoso, esse sacerdote. Eu falo pra ele que ele é meu pastor, o homem que me inspira todos os dias a querer ser melhor pra mim mesma, pra ele, né? E pra ser a minha verdadeira identidade que Deus me fez. Amém. E sou filha amada do Senhor, Amém. Sou mãe do Pedro Augusto também, como ele falou aqui que ele é pai, então eu sou a mãe do Pedro Augusto. Glória a Deus. E nós somos mentores hoje, né, de casais. Hoje nós ajudamos outros casais por já passar por várias coisas que a gente passou e depois de muitos estudos, muita vida real. Muito bom que a verdadeira escola A é verdadeira essa, né? escola, exatamente. Eu acho que tudo que tinha assim na vida a gente passou, mas eu sei que ainda tem coisas novas que nós vamos passar e que a gente vem sendo abençoado pelo Senhor, agraciado pelo Senhor com o conhecimento, né? Para ajudar outros casais. Então, essa é a nossa missão, ajudar mais e mais casais, porque família é projeto de Deus, né, pastor? Amém, amém. Na realidade, a família ela é a célula da sociedade. É. Né? Então, se você tiver famílias saudáveis, você automaticamente vai ter uma sociedade saudável e aí vai repercutir pelo mundo todo, né? E nós sabemos que relacionamentos saudáveis, eles não acontecem por acaso, na realidade eles são construídos, né? Então, conta um pouquinho dessa parte do encontro de vocês e como é que vocês conseguiram driblar certas dificuldades que foram aparecendo durante o caminho. A gente conta a minha história e a história dele. A história dos dois. Né? É que tem duas versões. Ele fala, ele dela e tem a verdadeira. Ele entendeu? fica falando isso, história, Então, história. vamos escolher a verdadeira. Então. A verdadeira é a minha. Sei não. Não, brincadeiras à parte, sabe que quando a gente se viu a primeira vez foi interessante, porque geralmente quem dá a cantada é o homem, né? Mas quando a gente contou a primeira vez, quem deu a cantada foi ela. Amor, é verdade, é pecado mentir. Só que ela não admite. Ela não admite isso. Não, eu vou contar e aí vocês vão dizer se eu tô falando a verdade ou a mentira, certo? Aham. Na época que eu conheci a Lohane, eu era cantor de música secular. Certo. E eu fui contratado para fazer um show no Miss Fortaleza, lá no shopping. Quando eu cheguei para para cantar o show, a apresentadora estava em cima do palco passando o som. E aí, naquele momento, A apresentadora era ela. Lohane Cabral. Naquele momento, quando eu piso na praça de alimentação, o palco estava do outro lado. Eu entrei de um lado da praça de alimentação, o palco estava do outro, então era muito longe. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas eu vi que tinha uma mulher em cima do palco passando o som. E na hora que eu pisei lá, o Espírito Santo falou assim: aquela é a mulher que você tem orado e tem clamado. Uau.
E ali, na hora que eu olhei de longe, eu olhei para minha produtora e falei assim, Aline, eu vou casar com aquela mulher. E ela falou, deixa de ser louco, tu não viu nem a menina de perto, não tem jeito, não sei o quê. Vou rebobinar a fita, falar um pouquinho agora por que disso. Eu tinha passado por um processo muito difícil na minha vida e há 6 meses eu estava de jejum, oração e joelho no chão, clamando a Deus para me dar uma chance. Uhum. Eu já tinha feito todos os erros que você imaginar, eu não prestava mais para nada. Tem um cara que não presta para nada e depois dele, pior do que ele, tem eu. Tinha, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. E eu falei, Deus, se o Senhor me der uma chance, uma oportunidade, eu mudo de vida. Me dê uma mulher para eu construir uma família. E aí, no dia que eu pisei lá, 6 meses de oração, o Senhor me falou, aquela é a mulher que você tem orado, tem clamado. Quando eu cheguei atrás do palco, ela ia descendo do palco para ir pro backstage. E a gente se encontrou, assim, bem na passagem. Bem... Que eu vi ela, assim, de frente, igual eu tô olhando para você, Deus disse, é ela. Aí eu tive certeza absoluta. E aí eu fiquei mudo. Eu falo demais. Lá em casa a gente tem uma discussão, uma briga para ver quem fala mais, nós dois, né? A gente fala mais pelos cotovelos. 2 comunicadores, não é difícil, né? Dentro da casa. É. E aí, a gente lá conversando, ou melhor, ela conversando comigo. Olha, prazer, eu sou Lohane Cabral, vou apresentar você, vou chamar você nessa hora. Aí começou a me mostrar o script e tal. E eu fiquei assim, Falou nada, só mexia na cabeça. mexendo o cabelo, assim, aquele alá Fábio Júnior, né? Fazia assim um movimento. E ela Tava falando... atordoado, né? Não, eu fiquei, sabe como é que você fica desnorteado? Aham. Cachorro que cai da mudança, que não sabe para que lado vai. Pronto, Aham. era eu. E aí a minha produtora me deu um cutucão assim, e disse, faz alguma coisa, fica ali para bater uma foto, vai, fica ali para bater uma foto tu e dela. Aí bateu uma foto nossa. E eu fiquei com aquele sentimento de, caraca, eu achei a mulher da minha vida. Uhum. E aí passou. Eu não dei cantada nenhuma, eu não falei nada. Você percebe até aí a história? Aí tirou a foto. Só tirei a foto. Na verdade, Até a minha aí é produtora verdade. pediu. Até aí é tranquilo. Ó, né? ó, vocês estão vendo, né? Ela mesmo dizendo que é verdade. É, até aí é a verdade. Aí, pastor, chegou a hora dela me chamar pra cantar lá no palco. Quando ela foi me chamar, ela pegou esse livro e falou, e agora, para a alegria das mulheres, um cantor lindo, maravilhoso, cheio de talento, cheiroso, não sei o quê. Fala isso Pererê. Aí, pastor, eu digo, rapaz, Ela falou tudo eu isso de... vi o script dela, não tinha isso aí não. Tinha assim. Ou seja, ela deu uma endossada no script. Não. Aí, pastor, como diz o velho deitado, Aham. eu digo, olha, Velho dele. eu digo, a minha mãe já me dizia, essa alma que reza. Eita. Aí eu falei, rapaz, uma mulher que fala tudo isso de mim, só pode estar afim de mim, né, não? Então- Eu digo, vai dar certo. Então- Aí eu entendi, pro bom entendedor, minha palavra basta. Eu entendi que aquilo era Não uma foi minha cantada. palavra, né? Foi uma sequência Foi uma de sequência adjetivos. de palavras. É. Então, na minha Então- visão, eu não sei você que tá assistindo a gente, mas na minha visão, aquilo ali era uma cantada, eu digo, agora vai. Aí, ó. História. Então, Não. Lohane, fala aí o que que destoa dessa Pronto. verdade, né? Da outra verdade, né? Que tem duas verdades aqui. Não, ele tá certo, mas tava no script. O que ele tava errado era isso. É porque tava no Mas tinha um script. cheiroso também. Não tinha cheiroso. Isso aí veio da cabeça dele. Eu nem falei cheiroso. Tipo, 2 adjetivos, ela falou Não, dela. ele falou né? para a alegria das mulheres. Eu lembro dele, para a alegria das mulheres. Ele que é muito amado, querido pelo público, Lindo. bonito, Ó. lindo. Traz ele aqui, Olha, ó. Guto Ribeiro. Foi assim, entendeu? Foi algo desse tipo. Mas depois eu nem ouvi falar. A única coisa que chamou minha atenção foi quando ele começou a cantar. Porque ele era bem magrinho. Pensa, menino, bem magrinho. Ah. Aí ele soltou a voz, eu olhei para trás e falei, gente, essa voz toda vem desse homem. Não é possível. Pastor, eu tava com 6 meses de jejum e oração e eu tinha perdido uns 10 quilos. Eu sempre fui magro, E tu né? já era cristão? Já era... Não, olha que Eu interessante. nasci em um lar cristão. Ah, porque é importante Não, saber isso aí, cristão. né? Aí É. eu me desviei no meio do caminho. Eu nasci numa casa, Mas nessa época aí tu tava firme. tava voltando. Tava voltando. Tava voltando. Eu tava Aham. tentando voltar. Eu costumo dizer para as Por isso pessoas... você clamou a Deus até por... Isso. Entendi. Eu costumo dizer para as pessoas que é assim, ó. Eu andei 20 anos perdido. Uhum. O mesmo percurso que você faz indo, você faz voltando. Uhum. A gente não consegue voltar para Deus numa tacada só. Você pode até decidir de uma vez só, mas o caminho de volta também é longo, porque eu vivi uma vida de perversão. Eu vivia só pensando em fama, mulher, sexo, dinheiro. Como é que volta da noite pro dia? Então, esse clamor dos 6 meses, eu já sabia quem era Jesus. Eu não tinha intimidade com ele, Uhum. mas eu já sabia quem era ele. Então, eu comecei a clamar e pedir ajuda, né? Eu nasci e me criei em um lar onde
todo dia na minha casa, tinha padres, a gente morava do lado de uma casa de padres, bem pertinho lá da minha mãe. Então a gente almoçava com os padres, tomava café com ele, e eu nasci nesse lar. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, com 18, 19 anos eu achei que ia ser padre, cheguei a fazer vocacional. Cristão, né? Todo. Então assim, eu já estava nesse processo. E quando eu me vi perdido no meio dessa situação, eu não vou entrar no assunto específico, que é muito longo, aí dá um podcast inteiro só para falar nisso, e também se eu falar, as pessoas não compram o meu livro, né? Essa história tá no meu livro. Vida, a Arte de Escolher. Se você quer adquirir o meu livro, você vai agora no meu Instagram, @GutoRibeiroOficial. Tem um link lá na bio, você clica, você compra diretamente na Livraria Leitura e recebe em qualquer lugar do mundo. Se você estiver em outra galáxia, eles mandam deixar lá o livro, Vida, a Arte de Escolher. Aí essa história tá lá no livro, né? Então, como eu já estava passando por esse processo todo, eu imaginei assim, cara, eu não tenho saída disso aqui. A única pessoa que pode me tirar daqui de onde eu estou, dessa situação, é Deus. E aí foi aonde eu voltei para Deus e comecei a clamar. E aí eu vou passar bem rápido, que era para resumir, né? Fácil. Aí essa foto que a produtora dele falou que era pra gente bater, na verdade ele bateu e me mandou. Depois de 2 semanas que eu fui responder, ele já tava achando que eu era... Como é que falava a frase? Dois que eles falam assim, né? Depois você respondeu. 2 semanas depois eu respondi. Enfim, mas daí surgiu já... Começa a demonstrar aí que eu realmente estava afim dele, né? Realmente... Eu vou dizer o que é, não foi isso não. Eu achava que era, né? Eu achava que era. Mas é porque ela não sabia o que era direct e nem eu sabia. Naquela época não existia. A minha produtora falou, tu tá vendo esse negocinho aqui? Tu envia a foto pra ela. Eu falei, como assim? Eu vou botar a foto no Instagram, todo mundo vai ver. Ela falou, não, aqui só ela vê. É como se fosse uma mensagem direta pra ela. Naquela época a gente não sabia nem o que era direct, pastor. Só sabia o que era MSN. É verdade. É verdade. Quando eu vi uma bolinha ali, eu fui 2 semanas... Eu e ela, a gente tinha tipo 2.000, 3.000 seguidores. Foi bem no comecinho do Instagram, aquilo dali. A gente sabia nem como era que usava o Instagram direito. E aí, então, a gente, quando se conheceu, demorou um mês pra gente se ver, porque eu trabalhava demais e ele também. E a gente começou a ficar conversando todos os dias pelo WhatsApp. Só que já era um amigo que, tipo assim, poxa, a gente já tava apaixonado um pelo outro, acordava, já dava bom dia, a primeira pessoa. E a gente tudo pelo WhatsApp. Quando ela já tava afim de mim, pastor, só pelo WhatsApp, entendeu? Quando a gente se encontrou, nosso primeiro encontro foi na igreja. Aí ele até brinca, ele fala assim, a Lohane chegou com o vestido até o joelho e com a Bíblia debaixo dos braços. Aí ele falou, vixe, vacilei, eu tô levando ela pra missa. Já tinha. Eu já era cristã, mas eu estava também afastada. Eu tinha passado por um momento bem difícil da minha vida também, com o relacionamento passado. Então, eu já estava desgastada, assim, eu não queria relacionamento sério. Na verdade, eu não queria relacionamento, porque eu só queria trabalhar. Sabe, o meu refúgio foi o trabalho. Então, eu só trabalhava a vida toda. Não tinha amigos, não tinha conexão com ninguém, assim. E não queria. Só que Deus tinha preparado o Augusto para mim, né? Então, nosso primeiro encontro foi na igreja. Depois da igreja, a gente sentou, conversou. Foi onde ele foi muito verdadeiro. A gente primeiro não tinha nem se beijado, nem orado, nem nada. E ele tinha falado o seguinte, eu quero casar com você. Ele não me chamou pra namorar, ele já me chamou pra casar. E eu falei, esse homem é doido, eu tô aqui, eu sofrida, não querendo nenhum relacionamento, e ele tá querendo casar comigo. Ele falou, meu objetivo é casar contigo. Eu não tô falando que a gente... focado. Ele tava focado. Eu não tô falando que a gente tem que casar amanhã, mas assim, o meu objetivo é casar contigo. Então, se você não quiser se você não quiser casar comigo, a gente nem começa. Ai, meu Deus, esse homem é doido. Foi. Enfim, depois disso, pastor... A certeza de quem está guiado pelo Espírito Santo sabe o que quer, não tem certeza, É claro, Agora tem uma história muito legal disso aí que ela não contou, que ela pulou. Quando a gente sentou para conversar nessa mesa, antes de pedir ela em casamento, sem ter dado nenhum beijo, nenhum abraço, antes de pedir ela em casamento, eu contei tudo de ruim que tinha na minha vida. Verdade. Eu comecei contando o que era ruim. Rapaz, foi bate aqui. Tu fez isso? Fiz a mesma coisa com a Roberta. Eu tô doido. Porque era só eu. A primeira coisa que eu fiz foi contar tudo de errado que eu já tinha feito. Mas olha qual foi o meu raciocínio. Quando essa mulher chegar, isso foi no domingo à noite, a gente tava saindo da missa e eu levei ela para jantar. Eu falei amanhã de manhã, quando essa mulher chegar na TV, que ela disser pro pessoal que saiu para jantar comigo, que me conheceu, meu irmão, ela nunca mais fala nem comigo, porque o que o pessoal vai dizer de referência minha para ela, eu não prestava pra nada, a verdade é essa, né? Aí eu falei, eu vou perder porque eu não vou ter tempo nem de me justificar. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou começar contando logo o que não presta pra ela saber. Olha, eu sou isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Já pra não ter nenhuma surpresa. Quando você chegar amanhã na TV, se você comentar com alguém, vão dizer, corre de perto desse cara não presta, esse cara pega todo mundo, esse cara não sei o quê. Tudo isso é verdade. As pessoas não estão mentindo. Só tem uma coisa que elas não sabem.
do processo que eu estou vivendo, que há 6 meses eu clamo ao Senhor de joelho no chão, buscando uma pessoa para construir uma família e que eu estou disposto a mudar. Isso ninguém sabe, ninguém vai te contar. Eu fui logo direto. E aquilo ela viu verdade no que eu estava falando para ela. Que aí onde eu quero chegar e já falar aqui, para os homens que vêm buscando um relacionamento sério, seja convicto do que quer. Mulher, ela gosta de convicção, de um homem que sabe o que quer. Aquilo me chamou a atenção, eu achei, meu Deus, esse homem é doido. Mas a convicção dele era tão certa, ele estava tão certo do que ele queria, que aquilo me chamou a atenção. Eu não tive dúvida, eu não tive medo de realmente me entregar e seguir a mesma missão que ele, entendeu? Então isso é até uma dica que eu já deixo aqui para os casais. Os homens, eles têm que ser convictos, até porque, né, depois você é o sacerdote da sua casa e você precisa liderar a sua casa. Então a gente tem que estar na liderança de alguém que é convicto, sabe o que o Senhor quer. Muito bom, Lohane, muito bom. E aí eu queria aproveitar também esse momento, né, e a gente rebobinar não, né, a gente acelerar a fita um pouquinho da forma como vocês casaram, né? E aí vocês casaram, vocês começaram a ter um relacionamento, vocês começaram a viver a vida de casal mesmo. E uma coisa que eu entendo que a Bíblia fala lá em Eclesiastes, que é sempre melhor ser 2 do que 1, não é? Que tipo de princípios vocês começaram a ver que eram essenciais na vida de um casal? A gente precisa dizer primeiro que a gente fez tudo errado, né? Até aí estava tudo certo. A gente estava buscando a Deus, a gente queria um casamento real. Só que a gente fez algo que ninguém deve fazer. A gente queimou a largada e a gente pulou todas as etapas. Verdade. Desse dia que eu falei que queria casar com ela, até o dia da gente morar junto, foi tipo assim, 24 horas. Porque dali, a gente já saiu para minha casa, de lá eu já fui para casa dela e a gente nunca mais se largou. Com 2 meses, eu já estava indo para Goiânia, com as alianças no bolso, pedir ela em casamento. Só que eu fui pedir ela em casamento 2 meses. 2 meses. Em 3 meses a gente amancebou, né? Isso com 2 meses. Com 3 meses eu já tinha vendido o meu apartamento, ela já tinha entregue a casa de aluguel e a gente já tinha comprado uma casa e já estava morando junto. Em 3 meses. Qual é o erro aí maior de todos? Primeiro, a gente não foi buscar a bênção do Senhor da forma correta. E segundo, a gente foi para dentro de uma casa sem se conhecer. Amigo, você vai morar com quem você nunca conviveu, que você não conhece, só pela estética, pela beleza, pela paixão, pelo calor, 99,9% de chance de não dar certo. E detalhe, mesmo Deus falando que era pra gente casar, que era pra... Essa era a mulher que você esperava. 2 culturas diferentes, só 2 que pensamentos totalmente, a gente... na mesma casa, postas, crenças. Né? Você precisa de um tempo, é um processo. E isso acontece muito quando Deus fala com a gente com qualquer coisa. Olha, você vai realizar tal coisa. E aí você quer realizar para ontem. Não, porque Deus falou, então tô do meu jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito. Eu vou ajudar a Deus, né? E você quer fazer do seu jeito. A gente quis dar uma ajudinha para Deus. A gente já quis antecipar tudo e a gente queimou uma etapa tremenda. Então, quando a gente estava numa casa, em 1 ano, a gente quase chegando no primeiro ano, né, de casamento, a gente se separou. Porque a gente não aguentava mais se ver. Passaram por uma separação. Passamos. De tudo isso aí. Passamos por uma separação. Olha como é que o inimigo faz. A gente guerreou, mas segurava as pontas. No dia que a gente casou de verdade, que a gente foi buscar a bênção como pastor, que a gente fez tudo. Oficializado, já tudo oficializou, agora nós estamos alinhados com o Senhor. 2, 3 meses depois a gente se separou. Olha a pancada. E o principal motivo foi qual dessa separação? Orgulho, arrogância, prepotência, vaidade. Rapaz, nós dois, eu digo para as pessoas, nós éramos tão cheios de nós mesmos que não cabia nem o Espírito Santo dentro de nós. Não cabia mais nada. A gente era arrogante. Qualquer discussão que a gente tinha, a primeira coisa que a gente dizia um pro outro é assim, tu tá pensando que eu preciso de ti? Eu não preciso de ti pra nada, não, cara. 2 pessoas cheias demais, 2 pessoas... arrogante, dá nojo um do outro, nojo. Porque tudo pra gente é assim, não preciso de ti não, cara, eu tenho minha carreira, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minhas coisas, eu tô contigo porque eu quero, não preciso de ti não. Aí já começava logo na pancada. E a gente, como a gente foi tudo muito rápido, a gente descobriu o botãozinho vermelho um do outro. Vocês sabem, né, que todo casal tem um botão vermelho, né? Vamos falar sobre isso lá no Conectados, viu? A gente descobriu o botãozinho vermelho um do outro muito rápido. Porque a gente estava convivendo ali muito intenso. Aí, meu irmão, a gente não tinha sabedoria nenhuma, era 0. Qualquer coisa, qualquer chateação que era que a gente fazia, ia lá e apertava logo o botãozinho do outro.
pô, era logo uma explosão do tamanho do mundo. Então a gente brigava a ponto de gritar um com o outro, de bater porta, bicho, era horrível, era uma coisa assim, só Deus mesmo pra mudar. E mais um fator também, além disso tudo, que é algo que a gente deve dizer aqui, que a gente não percebia que nós éramos assim. Não parecia. Quem olhasse de fora, ou quem não era, duas pessoas incríveis, boas, do coração bom, duas pessoas, tá entendendo? Não éramos, parecia assim, pessoas ruins. Isso é muito... Na realidade, vocês eram ruins para vocês? Exatamente, para nós. E também existia uma certa concorrência, entendeu? Porque isso já vem de crença. Lembra da crença que a gente falou? Isso é uma coisa bem interessante, sobre como é que se lida, né, com essa diferença de personalidade. Além da personalidade, também eu acredito muito que nós mulheres escutamos durante muito tempo que a gente tinha que lutar pelo nosso espaço e que não podia depender de homem. Eu, por exemplo, escutei isso a minha vida toda, que eu não preciso depender de homem, que eu tinha que ser uma excelente profissional, porque eu não podia depender de homem, porque senão eu ia ficar na mão. Não dependa de homem, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Então eu não deixava ele ocupar o espaço dele de sacerdote, e eu queria ocupar o espaço de provedora, e eu que resolvia a situação. Então, eu creio que muito também era disso. Só que o que mais chocou de tudo foi quando a gente trouxe a minha família para morar, minha família... não é todo mundo, mas eu trouxe a minha irmã para morar junto com a gente e a gente começou a fazer negócio e família junto. Quando a palavra de Deus fala, né, que quando casa, né, a gente tem que se afastar dos nossos familiares. Gente, é a coisa mais clara do mundo, porque vira familiar. Só que a verdade é que eu sempre pensava... Pai e mãe, né? Deixa pai e mãe e segue adiante. Só que a verdade é que na minha cabeça, na cabeça dele era marido... Esposa pode ser ex-marido, ex-esposa, mas pai e mãe não. Então, eu tenho que ficar aqui. Eu falo que ele é minha família, mas na verdade eu tô lutando pela minha família aqui. Pai, mãe, irmãos, tá entendendo como é? Só que isso nós não percebíamos, mas isso era o que acontecia na verdade. Olha aí. E até a gente entender, demorou para cair a ficha. Então, quando você fala qual o princípio, assim, que caiu a ficha, que mudou muito, era que a gente era uma família, nós dois éramos uma família. Foi o que virou a chave, foi o que mudou completamente a estrutura do casamento de vocês. Foi, porque literalmente, eu juro pra você que eu estava pensando ainda que ele poderia ser meu ex-marido, e ele também da mesma forma. Eu não preciso dela, eu não dependo dela, ela pode ser minha ex-esposa e eu vou seguir adiante os meus sonhos, Então eu acredito muito isso, que a gente realmente teve essa virada de chave quando a gente se olhou e falou assim, ei, nós estamos juntos, estamos no mesmo barco. Eu luto por você, você luta por mim. Nós somos uma só carne. Aí acabou muita concorrência, acabou tudo assim que virou a chave da nossa vida, foi isso. O que eu acho bem interessante, que eu gosto muito de falar, é que o casamento não é sobre encontrar a pessoa certa, mas é sobre ser a pessoa certa. Né? E aí, diante de muitas pessoas, tanto em aconselhamento quanto em consultório, e quando lido com casais, eu consigo trabalhar algumas questões. E uma delas é o que você está fazendo para o outro? Né? Porque a todo instante, cada um está tentando mudar a vida do outro, e a briga é essa. A briga é essa, né? Então, que tipo de ferramentas vocês, quando entravam aí nesses dilemas, né, vocês utilizavam? Porque eu acredito que isso vai servir para muita gente que vai estar assistindo aqui esse do Cellcast. Eu vou dizer uma coisa aqui, pastorzão, que, meu Deus, é forte, igreja, segura aí. Ó, a gente acha que existe uma coisa que pode transformar ou mudar o nosso casamento. Mas, na verdade, não é uma coisa que pode mudar ou transformar. Primeiro de tudo, existe Deus, o lado espiritual, que é a primeira porta de entrada e que já é, assim, uma grande largada, digamos assim. Mas só isso também não resolve. E entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo só isso com Deus. Eu estou dizendo só isso com o lado espiritual, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se a gente não estiver bem nessas três áreas da vida, o nosso casamento ele vai ser impactado. Vejamos, se só o lado espiritual desse certo, você não via pastores se separando. Isso. Você não via líderes de casais se separando. Ok? Cometendo adultério ou coisa do tipo. Porque essas pessoas estão conectadas espiritualmente, mas elas emocionalmente elas estão doentes. Isso. Então elas não conseguem se livrar. Ou tá bem emocionalmente,
ok, tá bem espiritualmente, mas não cuida do corpo, não tem libido, não tem sexo. Filho, se você vive com a sua mulher dentro de uma casa e não faz sexo com ela, ela é sua amiga, ela não é sua esposa. Esposo e esposa tem que transar. Isso. Se não tem sexo, meu irmão, não é casamento. Já começa logo por aí. Então, o que é que eu quero dizer para você? Patologia aqui. A não ser que seja um problema de saúde, aí você precisa buscar ajuda médica. Isso. Ok. Só que o que é que eu tô querendo dizer? Quando a gente decidiu ficar junto, a gente entendeu isso. Ó, a gente não vai conseguir ficar junto só porque a gente quer ficar junto. A gente estava separado, a gente resolveu voltar e dizer, vamos dar continuidade no nosso casamento. Como? Vamos buscar ajuda. Sem ajuda a gente não vai conseguir. Sozinho a gente não consegue. Aí foi onde começou uma trajetória para chegar onde nós estamos hoje. Meu irmão, foram dezenas e dezenas de livros lidos sobre casamento. Foram cursos de casais, casados para sempre, grupo de casais, GC de casal. Foi uma série de coisas que a gente fez. Série. A gente fez terapia de casal, a gente buscou uma psicóloga na época, porque a gente queria se matar. Era tão louco, porque eu não sei se vocês já ouviram um ditado que as pessoas brincam que diz assim, meu irmão, não entendo, tá perto, faz raiva. Tá longe, faz falta. Já ouviu essa ditado, essa brincadeira? Já. Mas isso é real. Por quê? Porque eu amo. Mas por que faz raiva? Porque o problema não está nela, está em mim. Eu não sei lidar com as minhas emoções e com as minhas crenças. Então eu quero pegar o outro, igual uma massinha de modelar, e modelar ela para ficar do meu jeito e não do jeito dela, porque eu não suporto o jeito dela. Porque as minhas crenças não permitem conviver com as crenças dela. Quando você briga dentro de uma casa, você não está brigando com a sua esposa. Não são os adultos que estão brigando, são duas crianças egocêntricas, cheias de problema da infância, que estão dentro de vocês, que não foram resolvidos, e elas começam a entrar em confronto. Isso, muito bom. Eu não sei se você já prestou atenção, mas tem gente que diz assim, gente, eu não sei por que a gente não quer brigar, mas briga. A gente tenta não brigar, mas acaba brigando. Por quê? Porque quem briga, na verdade, são essas crianças feridas e vocês precisam de ajuda. Então, ajuda espiritual. Você precisa buscar um grupo de casal, você precisa buscar um pastor, você precisa buscar aconselhamento. Isso é fato. 2, você precisa buscar ajuda emocional, se conhecer, conhecer as suas crenças, as crenças do seu cônjuge, você precisa ler bastante livro e, se for possível, fazer uma mentoria de casal. O aconselhamento é importante, o psicólogo é importante, mas quando você fala de mentoria, você está falando de algo mais aprofundado. Hoje nós trabalhamos com mentoria de casal. O que é que a gente faz? A gente tem um método onde a gente mistura tudo isso que a gente falou, corpo, alma e espírito, a gente desenvolveu o nosso método. E como foi que vocês desenvolveram isso? Em cima da nossa vida, filho. Porque nenhum casal apanhou mais do que a gente para aprender. Foi peia até aprender. Então, se juntar todos os cursos, treinamentos, livros, mais a vivência da gente de vida, opa, o caminho é esse, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter... E a gente criou esse caminho para ajudar as pessoas. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos mentoreando casais no mundo todo, em outros países, em outros estados, de forma online, e tem sido uma bênção muito grande. Mas a gente sempre deixa claro, tudo para a honra e glória de Jesus. Ele preparou, ele permitiu que a gente passasse por tudo isso, para que hoje a gente fosse canal dele na vida de outras pessoas. Na verdade, é assim, a gente dá as ferramentas, né? Só que precisa ser colocado em prática. Isso. Como o Senhor faz com a gente. Ele dá um manual de instrução. Só que a nossa vida, ela pode ser simples ou difícil, desde que a gente utilize aquele manual de instrução. Mas muitas vezes a gente não quer utilizar. Tem ali o segredo, mas a gente não quer fazer. Ou então não quer nem abrir para conhecer a verdade. E conhecer a verdade, muitas vezes, vai doer. Vai doer, porque a gente sabe disso quando a gente começou a se conhecer. Muita gente fala e vê, nossa, que legal, mas vocês dois procuraram ajuda. É muito massa, porque os dois quiseram, né? Só que ninguém sabe a outra parte, porque tem muitas pessoas hoje que estão lutando pelo casamento sozinha. Né? Já percebeu? Mas meu esposo, eu já passei por isso, isso tudo eu já fiz sozinha, mas meu esposo não quer ir junto comigo. O que eu faço, Lohane? Isso aí, Lohane. Né? Então, o que eu faço, Lohane? Então, muita gente me perguntou isso, principalmente as mulheres, porque é mais comum ver mulheres assim. Tem homens também que buscam ajuda para a esposa que está perdida. Mas a maioria que eu conheço e que chegam até a gente são as mulheres. Meu esposo não quer nem saber, meu esposo tem raiva de igreja, meu esposo tem raiva de coisas. O que a gente faz? Então, uma dica que eu dou foi algo que aconteceu comigo. Eu busquei ajuda porque a gente estava separado. Só que quando eu falei com aquela pessoa que
tenho anos e anos de casado, que foi o meu pai, né? Eu perguntei, pai, eu tô com um problema no casamento. Não contei pra ele o que era. Ele lá em Goiânia, e meus pais são casados há 50 anos. Eles tiveram diversos problemas, né? Mas eles são um casal que tem 50 anos. Então, eles têm estrada e têm conhecimento para nos ensinar. Então, eu pedi, pai, o que que eu faço? E o meu pai me deu o melhor conselho da vida e que eu passo esse conselho para todas as mulheres que um dia me perguntam. Ele mandou eu entrar para dentro de um quarto e começar a profetizar sobre a vida do meu marido, o Salmo 112. Isso foi algo muito específico, porque eu não falei para o meu pai qual era o problema, o que que a gente estava enfrentando, como era meu marido. E meu pai mandou profetizar sobre a vida do meu esposo, o Salmo 112, até o milagre acontecer. E ele começou a entrar numa campanha comigo de salmos. Então eu lia o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Todo dia eu lia um salmo, profetizava um salmo, mas eu sempre profetizava todos os dias o Salmo 112 sobre a vida dele. Né? Então eu pegava e me apropriava daquela palavra. O Salmo 112 fala de um homem que não teme más notícias, um homem que é próspero, que tudo que faz dá certo, que a sua descendência é abençoada. E pasmem, o meu marido naquela época não era esse homem. O meu marido, ele tinha a escassez dentro dele. Então, tudo dava errado. Ele era o tipo de homem que acordava, se ele jogasse caísse de café dele, ele xingava muito e falava, hoje o dia vai ser péssimo. Ele tinha diversas qualidades, mas ele era muito pessimista porque crenças. Ele é um sobrevivente de uma favela, né? Quem conhece a história dele no livro sabe que o Augusto, ele não recebeu isso em casa. Ele recebeu assim, esse menino não vai prestar para nada, esse menino é um marginal. Esse menino, sabe, ele recebeu tudo de ruim também por ser vítima de vítimas. Então, ele não tinha como dar aquilo. E eu queria algo que ele não tinha. A gente só pode dar o que a gente tem, né? A gente só pode dar o que a gente tem. E eu tive isso. E eu queria ter de novo com ele. Entenda, eu estava projetando o que eu tinha dentro da minha infância, da minha casa original, como ele também projetava em mim outras situações que ele queria. Entende? Então, para mim, eu comecei a fazer isso. Só que, pastor, o que aconteceu? Aí, depois fiz 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí chegou a mudança. No 3º mês, que foi onde a gente reatou, né? Mas aí você pensa, então vocês voltaram, foi a coisa mais linda, mais maravilhosa, e viveram felizes para sempre. Aí eu falo, não foi essa mudança que teve. O que aconteceu é que dentro daquele quarto, profetizando sobre a vida do meu marido, eu fui tocada por Jesus. Dentro daquele quarto, eu descobri que quem era a mulher goteira era eu. Eu não elogiava, eu só trazia o lado ruim dele. Eu só reclamava dos defeitos dele. Eu era orgulhosa. Eu não aceitava as desculpas ou qualquer coisa que ele quisesse dar. Eu era uma mulher orgulhosa. E ali Deus foi me ensinando, Deus foi me guardando e me moldando. Quando eu mudei, porque eu comecei a constranger ele em amor. Foi onde nós fomos na igreja pela primeira vez, ele aceitou um convite. Foi onde ele recebeu Jesus. Foi onde ele ficou constrangido em amor e deixou, e fez questão de lutar para o nosso casamento juntos. Entende como é? Entendo. Então, vá você primeiro. Se seu marido não vai, ele vai não pelo que você vai falar. Ele vai pelo que você está fazendo. Você está constrangendo ele em amor? Isso faz toda a diferença. Será que você também não tem que olhar para si e ver o que você pode fazer? Qual é a sua parte nessa história? O mais espiritual da história toda no relacionamento é aquele que cede primeiro. Total. É aquele que abre as portas primeiro. É aquele que busca a reconciliação primeiro, né? E eu acredito muito naquilo que tu tá falando, no sentido de que casais que oram juntos permanecem juntos, né? Casais que têm essa convicção em Deus, essa convicção na palavra de Deus, que se colocam na medida do possível e do impossível na presença de Deus todos os dias, se derramando, se colocando mesmo como um servo, como uma serva. Ali existe uma mudança completa na vida da pessoa. E aí eu queria assim, também ouvir vocês, porque vocês são pessoas muito corridas na vida, né? Vocês têm atividades a mil, né? Sempre estão fazendo alguma coisa. Então, desde que eu conheci vocês sempre têm esse corre muito doido do dia a dia, né? E a grande pergunta que há, porque muita gente está assistindo o programa, que vai estar assistindo, né, no decorrer da semana, na realidade pode estar passando pelo quê? Pode estar passando por um problema muito claro quando se fala a rotina de vida.
né? Que é o quê? O romantismo e a rotina, né? 2 R's, né? Digo muito, são 2 R's, né? A rotina e o romantismo, né? Como fazer para que no casamento o casal ele permaneça naquela rotina do romantismo, né? Eu vejo que isso aqui é algo que vai marcar muito as pessoas aqui. Tem minado muito as pessoas. Inclusive, isso daí vai ser um dos assuntos que nós iremos falar no nosso Conectados na sexta-feira, dia 7. É 7? É 7, né? 7. Dia 6. Dia 6. É sexta-feira, dia 6. Lá no Conectados, um dos temas que nós iremos abordar vai ser exatamente esse. Observe. O que destrói casamento não são as grandes coisas, são as pequenas coisas todos os dias. As pessoas acham que fulano se separou, o que foi? Não, o cara deu um murro na mulher, não, traiu, não, foi um chifre. Não, não é isso não, irmão. São pequenas coisas todos os dias. Quando você casa, você começa a ter uma rotina e dividir não só a vida, mas principalmente os problemas. É conta para pagar, é filho que adoeceu, é a pessoa que adoeceu. Enquanto você está namorando, tá tudo certo, porque você discute, você vai para casa, ela vai para casa, os dois dormem, esfriam a cabeça, vão se ver um dia ou dois depois, a raiva tem passado e tá tudo bem e segue. Depois que você casa, não, papai, porque aí quando você tem uma briga dessa, você vai deitar na mesma cama com a pessoa brigado. Ou os que são menino e menina, porque eu falo que casamento é lugar de homem e de mulher, não cabe menino e menina dentro de casamento, o que é que faz? Brigou, eu vou dormir na casa do meu pai, vou dormir na casa da minha mãe, vou dormir no sofá. Quem é que faz isso? Menino e menina birrento. Sabe, menino, quando, não, isso aqui é meu, eu não dou, é isso aí. É cor de menino e de menina, ponto. O que é que acontece? Essas coisas do dia a dia e a rotina acabam que aos poucos minando o casamento e destruindo. A gente não pode perder, como você falou, o romantismo. Aí a gente lançou uma estratégia, eu e minha esposa. Como que a gente vai fazer para a gente nunca perder isso? A gente criou o date. Presta atenção, que isso serve para a sua vida, vai mudar a sua vida, viu? E o que é o date? É um dia na semana que você não abre mão por nada para você se conectar ao seu cônjuge. Aquele dia a gente escolheu a quarta à noite ou a quinta à noite, um dia qualquer à noite, pode ser o sábado, o dia que for. Ali não tem criança, ali não tem filho, ali não tem ninguém para atrapalhar, é só você e o seu cônjuge, e vocês vão reviver, relembrar tudo que vocês faziam quando vocês eram namorados. Que era que a gente gostava? A gente gostava de surfar junto, a gente gostava de assistir filme, a gente gostava de cozinhar junto, fazer pipoca, a gente fazia o quê? Então vocês vão fazer aquilo que vocês gostam de fazer juntos, depois vão namorar, se for possível, claro, fazer um amor gostoso, se reconectar, olhar no olho, abraçar, sentir, pele com pele, para que nunca apague aquela chama. Tem casais que chegam pra gente e dizem assim, não, mas não dá mais, Augusto, porque olha só, a gente não tem mais tesão pelo outro, a gente não consegue mais. Claro, filho, como é que você vai ter desejo por alguém que você nem olha mais pra ele? Isso é loucura. Para você ter desejo, você tem que estar perto. Quer que eu diga uma coisa que absurda? Vou dizer para você que está assistindo, presta atenção. Faz quanto tempo que você não dá um beijo de língua no seu esposo? Ixi, pastor, tá falando isso no podcast, tá vendo a crença? Tá vendo a crença? Quando tu era namorado, tu vivia no beijo maior do mundo. Aí agora casou, não quer mais beijar, parece que tem nojo um do outro. Meu irmão, o beijo de língua, ele ativa. Ele traz aquela sensação da juventude de novo, de dizer, uau, vamos se pegar aqui, vamos. Isso faz parte do casamento. Sem isso, o casamento não existe. É o romantismo, na realidade, isso é o romantismo. Né? E a pessoa esquece disso muitas vezes. E aí vai deixando passar o tempo, passa uma semana, passa duas, passa um mês. Daqui a pouco esfriou o amor. E o amor, ele é baseado em vários princípios, né? Eu até falo assim que a gente precisa suportar. É no suportar também. O amor, ele não é só aquelas coisas assim boas, é no suportar. E quando a gente suporta em amor o outro, isso vira a chave. Mas, Lohane, suportar em quê? Até nas coisas, dos desejos que você gosta. Um dia a gente estava com sério problema. Que é boa essa dica. A gente estava com sério problema porque ele gosta de estar sempre rodeado de pessoas. Ele sempre foi acostumado assim. E eu já estava o tempo todo rodeada de pessoas trabalhando. Eu queria estar dentro de casa, acolhida, só eu e ele. Era aquilo que eu gostava, bastava pra mim. Só que quando chegava no final de semana, que a gente tinha o nosso tempo, o nosso date, eu tinha que sempre estar rodeada de pessoas fazendo o que ele gostava de fazer. Porque nem eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, eu estava abrindo mão dos desejos que também me faziam feliz. Então, quando você também precisa conversar sobre isso com o seu cônjuge. E aí,
a nossa terapeuta na época, ela até deu uma ideia, ela falou assim, mas vocês não estão suportando, você está suportando o que ele gosta, o que ele está suportando para o que você gosta? Quando eu chamava o meu esposo para ficar dentro de casa comigo, ele falava assim, de jeito nenhum, ficar dentro de casa é perder tempo, assistir filme é uma perca de tempo, eu não consigo, eu vou dormir, todo filme que a gente vai assistir eu vou dormir, ele é tão agitado, 220, que ele era desse jeito. Ou então ele falava, tá bom, vou ficar dentro de casa, aí ele lavava o carro, arrumava a planta, e eu lá sozinha. Lavava as plantas, lavava a jacuzzi. Por um lado era bom. Mas eu estava sozinha do mesmo jeito, e eu queria ter um momento com ele, e ele estava o quê? Cuidando das coisas de casa. Ele focando em tudo. Porque pra ele, na cabeça dele é isso, a linguagem de amor dele. De verdade, deitar e ficar 2, 3 horas de frente de uma TV assistindo um filme, uma perder série. tempo. Não, pra mim era a morte. Meu irmão, eu tô perdendo a vida. Eu podia estar vivendo e tô aqui sem fazer nada. E hoje? Não, Aí a gente começou a aprender um com o outro. Isso é legal, né? Trocar, né, gente? Então, Não, hoje eu mando dica de filme pra ela no Instagram. De caraca, amor, a gente tem que assistir esse aí, olha que legal. Ela me ensinou a gostar disso, entendeu? Porque como foi? Quando a gente fez isso, vamos suportar em amor. Um final de semana ele escolhe o que vai fazer e você suporta em amor e vai, mesmo que seja difícil. E num outro final de semana ele vai te suportar em amor e ele vai fazer o que você está pedindo para fazer. E aí, nesse dia, eu comecei a fazer com ele, aí eu preparei um ambiente, eu preparei pipoca, deixei uma coisa bem legal e romântica. Depois do filme a gente namorou, tudo. Aí ele falou no outro final de semana que era ele que ia escolher, ele queria o que eu tinha escolhido. Achou bom demais. Achou bom. Mas, gente, assim, a gente já tá direcionando pro fim, né? Meu Deus. Passa rápido, né? Não falei as nada coisas são ainda, boas, deixa eu né? falar. Mas porque vai deixar lá pro... Lá na Toque do Céu, você vai ouvir o resto. Mas, gente, eu queria que vocês fechassem esse momento lindo. Primeiramente, agradecer o coração de vocês, a disponibilidade de vocês e ver como Deus ele tem usado vocês, tem estado em vocês e através de vocês. Amém. Então, Amém. glórias a Deus por tudo aquilo que vocês têm feito. Amém. E por tudo aquilo que vocês vão fazer ainda, porque ainda é só o começo de grandes coisas que vai vir na vida de vocês. Amém. Queria já pedir para vocês, que recado final, se fosse assim, um recado para aquele público que você sabe que tá à beira de desistir, tá à beira de chutar o pau da barraca, né? Tá à beira de jogar a toalha branca e dizer assim, acabou, it's over, né? O que é que vocês diriam para essa pessoa? Deixa um recado final. Eu tenho algo muito forte aqui para dizer. Antes de falar sobre isso, eu queria só agradecer o convite já também. Dizer para quem está assistindo a gente que o Jorge é uma pessoa muito especial na minha vida, particularmente, né? O Jorge foi o cara que me batizou. Eu não sei nem se ele foi disso, né, Jorge? Sim, tá. O Jorge me batizou. E assim, a minha vida é antes e depois daquele dia, né? Aquele dia foi um dia marcante, literalmente. Eu chorei durante 24 horas sem parar. Nós aprendemos muito com ele e com a Roberta. Nós somos muito gratos à vida de vocês. Quantos dias naquela igreja a gente ouviu o Jorge pregar, a Roberta pregar, e como a gente foi edificado pela vida de vocês. Verdade. Uma parcela muito grande de quem nós somos hoje, a gente deve a vocês, né? Eu quero deixar isso aqui ao vivo aqui para todo mundo, dizer que a gente ama vocês, que a gente honra o que vocês carregam e a gente vai estar sempre à disposição para somar. Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar. Mas é de coração. A gente sempre vai estar à disposição, viu? De verdade. Mas sobre o lance do fim do casamento, eu quero fazer uma reflexão com as pessoas que estão assistindo a gente. Um dia eu estava com a minha esposa em um determinado local e o nosso filho estava afastado, assim, brincando, e a gente assistindo ele brincar e rindo e conversando das marmotas dele, que ele é brincalhão demais e tal. E Deus falou assim para mim: tu já imaginou se naquela época vocês tivessem firmado o pé, o egoísmo, a vaidade, o orgulho de vocês, se vocês não tivessem voltado ao casamento, essa criança aí, ela não existiria. Eu poderia ter tido um filho com outra mulher, ela poderia ter tido um filho com outro homem, mas aquele não existiria, porque aquele é o meu DNA e o DNA dela junto. Chega, eu me arrepio quando eu lembro disso, quando eu falo sobre isso. Eu chorei nesse dia, chorei agradecendo a Deus. A reflexão que eu quero deixar para você que está assistindo a gente: sempre que você pensar em desistir do seu casamento e do seu relacionamento, não lembre só do que você está passando. Lembre do que você está perdendo no seu futuro. Deus tem um plano para a sua vida e para o seu casamento. Deus tem algo muito maior do que a dificuldade que você tem passado hoje. Quando você passa por um gigante muito grande, por uma dificuldade muito grande, é porque a glória que vem depois será ainda maior. Lembra de Davi? Pequenininho,
Aquele gigante que ele matou, Golias, só escondia o tamanho do plano de Deus que vinha depois de Golias. Depois de derrubar Golias, foi que Davi se tornou um rei. Ou seja, depois que você derrubar esse gigante que está atormentando o teu casamento, é onde vai vir a glória da segunda casa, que é ainda maior do que a primeira. Amém? Foque, né? Foque naquilo que é bom. A mudar a mentalidade, literalmente, como o Paulo fala, né? Tudo que é bom, agradável, comece a pensar, comece a focar em coisas boas, né? Tudo aquilo que vocês viveram que é de bom, de verdade. Porque o nosso foco, a gente é capaz de mudar, né? A gente foca naquilo que a gente está o tempo todo pensando, vendo. Então, mude a sua visão se for preciso, né? E corte o próprio dedo se for preciso, né? Paulo fala sobre isso. Você precisa focar naquilo que te traz vida. E o casamento, ele é uma bênção. Família é uma bênção. A gente precisa entender que família é projeto de Deus. Então, se ela é um projeto do Senhor, o inimigo quer destruir. Basta a gente aceitar ou não, porque nós temos o poder de escolha. Difícil vai ser. A gente sabe que todo recomeço não é fácil, mas vocês estão em maioria, que quando vocês estão com Deus, tudo é leve e suave, né? O fardo é leve e suave. Então, escolha viver isso, que vale a pena. Amém. Amém, amém. Augusto, Lohane, dizer que foi lindo tudo isso que aconteceu hoje aqui no do Cellcast. Amém. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade mais uma vez e dizer que vocês são bênçãos na minha vida, na vida da Roberta. Amém. E eu creio que veremos ainda muitas grandes coisas acontecendo. Amém. E esse que é só a primeira de muitas outras vezes aqui no Cellcast. Amém? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.